Bom, nesse nosso rolê desta questão, ele pede na comanda para eu achar os carbonos quaternários. E como eu disse para você, carbono quaternário, ele tem que se ligar a outros 4 carbonos. Aí você fala assim, professor, e se eu não souber dos carbonos, como que eu faço? Ah, se as fórmulas não estiverem assim, evidente, igual nesse esqueminha que eu montei aqui para vocês, e ela tiver igual tá na questão do Enem aqui, eu quero que vocês levem uma coisa em conta. Cada troncamento de um tracinho com o outro é um carbono. Então, eu tenho carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui, aqui, aqui. E aí vai embora. Cada entroncamentinho aqui, cada pontinho de tracinho, eu tenho um carbono, tá? Então, em cada encontrinho de tracinho que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo comigo um carbono. E eu preciso saber mais do que o carbono? Não, eu não preciso mais do que o carbono, porque para classificar em quaternário, terciário, eu preciso saber se o carbono liga com alguém, tá? E lembrando que as pontinhas, aqui, ó, por exemplo, na mãozinha aqui, tem carbono também. No pezinho aqui, ó, tem carbono também. Nas quinazinhas da cabecinha, carbono. No pescocinho, carbono. E a pergunta é o seguinte: em qual parte do corpo do nosso amigo nanokid nós temos carbonos quaternários? Se é um carbono quaternário, ele tem que se ligar a outros 4 carbonos. Vamos lá, nas mãos. A mão é isso aqui, ó. Tem algum carbono aqui na mão que se liga a 4 carbonos? Tem o punho. Olha o punho aqui, ó. Esse punhozinho da molécula, ele tá assim, sozinho, se ligando aos 3 dos dedinhos e mais esse carbono daqui. É um carbono quaternário. Então, eu já mataria a questão aqui, ó. Tá? Aí fala assim, na cabeça. Olha lá para a cabeça, ó. Na cabeça, você no máximo vai ter secundário, que é esse cara aqui, que se liga com outro carbono. Não, é primário, que ele vai se ligar com outro carbono. Do pescocinho aqui, que é terciário, né? No tórax, né, no peito, mesmo rolê. No abdômen, na barriguinha, aqui não. Aqui na barriguinha cada um liga com um só. E no pezinho você no máximo vai ter aqui um secundário, que vai se ligar com 2. Quaternário só tem na mão. Entenderam a lógica? CG, você vai dar mais exercícios desse? É claro, bebê. Vocês lembram que eu tinha comentado com vocês que vai chegar a lista de exercícios? Vai chegar a lista de exercícios. Aí falou assim, Ana, nossa, parece tão fácil. É fácil. Ele só não é fácil se você não tiver repertório. Por isso que hoje o nosso discurso é nesse sentido. Quando eu falo que um aluno precisa estudar, traduza a palavra estudar como adquirir repertório. Ler e ouvir e falar sobre coisas que antes você não sabia e que vai fazer diferença para a sua vida agora. Por exemplo, o professor nunca tinha ouvido falar desse negócio de secundário, terciário, quaternário. Beleza, agora você ouviu. Provavelmente, na hora que chegar a lista de exercício pedindo essas coisinhas, você vai ter como fazer essa leitura mental de novo. Então tá lá, ó. A Iris fez uma pergunta aqui. CG, no lugar que tem os 2 risquinhos, pode contar com uma ligação 2 vezes? Não, porque aqui a pergunta é: o carbono está se ligando com quantos outros carbonos? E não com quantas ligações. E esse negócio de dupla ligação, tripla ligação, vai nos levar à nossa próxima questão de química, que é essa questão de 2017. Olha de novo uma molécula, isso aqui é química orgânica de novo. Então, olha que interessante, estou resgatando aqui mais esse tema. Só que olha só a comanda. Considerando esse perfil específico, ou seja, essa molécula aqui, quantas ligação pi tem essa molécula? Fala assim, ah, professor, lascou, eu achei que pi só tinha na matemática.
Pi é aquele número 3,414, que é lá a constante da relação do raio. Quantas vezes o raio cabe no comprimento de um círculo? Meu Deus, aquele monte de coisa. Sim, o pi existe lá, mas nós temos o pi aqui, tá? O que é o pi aqui? Bom, quando você fala de ligações químicas, principalmente ligações que envolvem o carbono, o formato da molécula é importante, tá? E aí, quando a gente fala do formato da molécula ser importante, muitas vezes o formato ele é dado graças à possibilidade de existir ligações duplas, ligações triplas e ligações simples, que seriam os tracinhos únicos aparecendo. Toda ligação simples é uma ligação do tipo sigma. E toda ligação dupla, tripla, ela vai ter uma sigma e as outras vão ser pi. Olha só que macetezinho massa que eu dei agora. Olha o exemplo aqui, ó. O carbono ligado com hidrogênio, o carbono ligado com hidrogênio, ó, só tem ligações simples, então elas são ligações sigma. O sigma é esse símbolo aqui, ó. Esse é o símbolo, a letra grega minúscula, que é o sigma. O sigma também tem uma outra versão, que é a versão maiúscula dele, que parece CM deitado, né? Esse sigma maiúsculo, ele é usado muito no significado de uma soma, né? Eu vou somar várias coisas, eu uso esse símbolo para representar a soma. O sigma minúsculo, ele tem outros valores aí, ele tem outros significados. E na química, ele diz respeito às ligações simples. Quando tem uma ligação dupla, igual aqui, ó, igual aqui também, o que acontece? Uma é sigma, as outras duas é pis, tá? Então, vamos lá, vamos fazer a investigação, ó. Aqui eu tenho uma ligação dupla. Então, sei que aqui tem uma pi. Aqui eu tenho uma ligação dupla. Então, eu sei que aqui tem uma pi. E aqui eu tenho uma ligação tripla, tem 3 tracinhos. Então, eu sei que aqui tem 2 pi. É uma sigma e 2 pi. A pergunta é, quantas ligações pi tem nessa molécula? 4. Alternativa C. Acabou o exercício. Notem que nessa eu nem li o texto suporte. Nem li lá para cima. Eu fui diretamente ao que o exercício pedia. Considerando o perfil específico, quantas ligações pi tem na molécula. Notem que qual foi o pré-requisito aqui? Saber o que é uma ligação pi. Que não é um conceito muito difícil, né? Mas que pode passar desapercebido. Ou então, por exemplo, se você fez um ensino médio que você não teve a chance de estudar ligações química-orgânica, mano, lascou. Um estudante que não teve química orgânica, e a gente vê que química orgânica aparece muito nas provas do Enem, mano, rodou. Lascou sem querer. Entendem quando eu falo que existe um abismo entre o ensino público e o particular? É nesse sentido. Por exemplo, alunos de escola pública vão estudar ligações química-orgânica no terceirão. A galera da escola particular tem algumas escolas que já ensina isso no primeiro ano do médio. Ou seja, e aí você tem que se deparar ainda com uma outra questão. Esse assunto ele é mais profundo. Quando a gente fala de ligação sigma, ligação pi, nós temos que falar de hibridização química. Tem um rolê nervosaço, assim. Mas, às vezes, por exemplo, uma prova do Enem, eu preciso disso mastigado, eu preciso disso simples. Então, eu tenho que virar e fazer igual eu fiz aqui, ó. Ligação sozinha, sigma. Teve mais de uma, as outras são pi. Pronto, acabou. Resumir em uma linha uma coisa que pode salvar várias questões do meu Enem. É igual a ideia do primário, quaternário, secundário e lá. Bom, quantos carbonos um outro carbono está se ligando? Ah, ele só se liga com um carbono, primário. Ah, ele está se ligando com 2, secundário. Ah, ele está se ligando com 3, terciário. Ah, ele está se ligando com 4 carbono, quaternário. Aí tá aqui, ó, a Giovana falou, CG, quando estiver perto do Enem em novembro, você vai fazer cursos como esse? Gil, tem uma má notícia para você. Perto do Enem vai ter curso como esse? Vai. Mas eu vou, ao longo desse rolê de setembro, de outubro,
haverão outros cursos como esse, tá? E, obviamente, abordando outros temas dentro do Enem. Eu não vou repetir esse curso. Quem fez esse curso agora, essa turma que está aqui comigo, né? Se quiser fazer um segundo curso comigo, que vai rolar daqui 15 dias, eu vou fazer um outro de Ciências da Natureza. Quem fizer daqui 15 dias, vai fazer um outro curso com outras questões, com outras dicas. A ideia aqui é eu ser o que eu propus no título do nosso grupo do Telegram. Eu quero ser o tutor de vocês, eu quero ser o padrinho de vocês. Um padrinho numa aprovação. Igual tem gente que é padrinho de batismo, né? Tem gente que é padrinho de casamento. Tem gente que é padrinho lá no terreiro de Macumba. Eu sou o padrinho do vestibular de vocês. Eu quero ser o padrinho do Enem de vocês e eu estou vendendo esse peixe nervosaço aqui, porque para mim é muito interessante. Tá? Não só para eu atingir vocês que já estão sensibilizados pelo que eu estou passando para esse curso, mas o que eu ainda posso passar nos cursos seguintes, e vai por mim, eu estou guardando o melhor para sempre o próximo curso. Sabe o curso que eu vou dar daqui 15 dias? Vai ser melhor que esse. Não tenha a menor dúvida. Quem já foi meu aluno sabe que eu sempre trabalho numa escalada. Aqui a gente não desce o morro, aqui a gente só sobe. Me aguente, me suporte, mas é isso que vai acontecer. Então, meus amores, já sabe, separa aquela graninha daquele lanche que ia sair com o boy, que ia sair com a namoradinha, guarda porque esse dinheiro é para mim. E quer saber da maior? Eu quero que vocês me tragam mais alunos. Eu quero que outras pessoas tenham a chance de conhecer a química e a física como vocês estão conhecendo. E se tocar que, mano, química e física é massa pra caramba. Entendeu? Química e física é tão da hora quanto biologia. A única coisa é que a gente precisa conhecer o caminho das pedras. Aí tá lá o João, né? CG, ano que vem eu explico para vocês. Sim, ano que vem eu explico para vocês. Vamos lá, meus amores, vamos seguir aqui com mais umas questões. Eu estou trazendo aqui mais umas questõezinhas de química, mas hoje eu vou fazer igual eu fiz na última aula, tá, galera? Eu vou deixar aqui umas pérolazinhas para depois, tá? Neste caso em específico, aqui a questão ela vai falar sobre funções orgânicas, que por conta do tardar da hora, né, a gente vai até as 9h30. Eu não vou conseguir me aprofundar nesse tema hoje, porque a gente ainda tem que falar de física, a gente ainda tem que falar de biologia, e a gente comentou um pouquinho nas questões e tal, explicando a técnica, mas agora a gente tem que resolver exercício. Agora é questão de aumentar repertório. Então, eu vou pular isso aqui hoje. Saibam que a gente vai ver isso aqui naqueles videozinhos. Hoje eu não dei videozinho porque eu mandei para vocês aquele vídeo de 1 hora de Enem de Biologia, mas saibam que amanhã vai ter videozinho e o videozinho vai ser sobre esse assunto, tá? Então, vamos lá, tem aqui mais questões, vai ter mapa mental, vai ter aqui, ó, mapas mentais sobre o assunto. Se você não conhece o assunto, é legal, você entra em contato com um vocabulário novo e entra em contato com a possibilidade de você procurar na internet sobre esses temas, para você sair da fase do amador, porque isso é muito importante. Eu acho que esse curso, a parte mais importante é perder o medo do Enem. Segundo, sair do level 1, né? Ganhar XP, subir de fase, passar, sair do nível de amador, tá? Essa é a ideia. Bom, vamos lá, vamos agora para física. E hoje, na aula passada, a gente falou sobre eletricidade. Hoje eu vou falar a coisa que mais apavora estudantes quando eles vão estudar física, que é a chamada cinemática. O que é cinemática, professor? É aquela parte da física que é por onde a gente começa. A gente começa tão errado, a gente começa rude, a gente começa mal. A gente começa a estudar física na escola conhecendo os conceitos de velocidade, aceleração, força, queda livre. Como vocês podem ver nesse mapa mental. Se você é um estudante de física lá do primeiro ano do ensino médio, você deve estar batendo o olho nesse mapa mental aí e deve estar vindo os gatilhos nervosaços, assim. Porque a primeira coisa que me vem à cabeça é, para mim, professor, que olha isso aqui, eu bato o olho e falo assim, mano, essa matéria não é difícil, ela é fácil. Mas para mim, que sou professor, eu dou aula disso faz, sei lá, 15 anos.
Para um aluno que está chegando no ensino médio e vê velocidade, aceleração, tempo, mano, eles são conceitos um pouco abstratos e eles não são fáceis da gente compreender completamente, tá? Então, meus queridos, já saibam que por isso que eu deixei para o segundo encontro, para a gente falar disso. Eu não deixei isso para o primeiro encontro. Porque eletricidade é um assunto muito mais próximo da gente no dia a dia. Todo mundo sabe quando uma lâmpada queima e consegue bater o olho e falar assim: olha, minha lâmpada queimou porque eu coloquei na energia errada. Ou, esse aparelho eletrodoméstico gasta mais energia do que o outro. Eletricidade era um desses assuntos que a gente tinha que aprender lá no primeiro ano do ensino médio. E olha que coisa, a gente aprende eletricidade no terceirão. Olha que droga, né? Agora, esse assunto que esse aqui é mais nervosão, a gente deixa para quando? No primeiro ano. Que é para assustar a molecada mesmo, sabe? Assim, para você construir aquele raciocínio, ó, física é difícil. Não é. E quer ver como? Vocês estão vendo aí nesse mapa quantas fórmulas tem? Quem que não está conseguindo entrar? E quem será? Eu não estou olhando o grupo. Ah, Ana Luísa, conseguiu. Beleza, relaxa. É aquela história, gente, se não consegue entrar, vai ter o vídeo. Hoje eu estou conseguindo gravar os vídeos separadinhos, então eles terminou aqui, eu já vou mandar diretão, hoje ainda, os vídeos de hoje lá no Telegram, tá? Então vocês já vão ter acesso nele lá diretão, tá? Bom, mas o que eu quero que vocês olhem aqui, porque a dica de hoje de física, na dica de ontem, da aula passada, eu falei assim, ó, para resolver um exercício de física, eu não preciso de fórmula. Eu preciso de unidade de medida. Com as unidades de medida, eu crio as minhas fórmulas. Eu preciso entender qual é a ligação que tem entre as unidades de medida. Hoje eu vou falar para vocês, olha, tem algumas partes da física que as fórmulas vão ser necessárias. Olha o mar de fórmulas que eu tenho aqui. E a pergunta é, CG, você tem alguma técnica para ajudar a gente a memorizar essas fórmulas? É claro, bebê. É isso que eu vou dar hoje. Na verdade, eu vou ensinar para vocês um caminho das pedras, uma receitinha, para caso você queira memorizar essas fórmulas, e depois, obviamente, né, fórmula nenhuma serve para nada se você não consegue aplicar. Mas talvez criar suas próprias fórmulas, seus macetezinhos para decorar elas. O que eu vou ensinar para vocês hoje é o que a gente chama de mnemônico ou mnemônica. Olha que nome feio, né? E depois vocês acham que física é difícil. Olha só, meus amores, a cara da Nazaré estudando gramática. Gramática é um inferno. Se eu perguntar aqui, alguém sabe o que é um advérbio? Vai sofrer. Alguém sabe o que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta? Gente, amor é um amorzinho, é exatamente. A física é aquele travesseirinho macio, com a fronha trocada, cheirosinha, que você abraça e dorme quentinho. Gramática é a quina da cama que você levanta de madrugada para ir no banheiro e você bate o dedão. Essa é a gramática. Agora, deixa eu explicar o que é mnemônico, que a gente acabou indo para outra direção. E o meu papel aqui também não é fazer vocês pegarem ódio da gramática, porque, meus amores, esse professor aqui também tem as suas dicas de gramática para dar. Não falei para vocês que a gente vai ter o madrugadão do Enem? Vocês fazem ideia o que virá por aí? Que o CG está pronto para entregar todas essas coisas para vocês, né? Vou tirar dinheiro de vocês? Vou, mas a gente está no mundo capitalista, a gente está aqui para isso mesmo. Troca de conhecimento é maravilhoso, mas trocas de notas de dinheiro é mais ainda. Vamos lá, vamos explicar o que é mnemônica. Bom, toda vez que a gente pega uma fórmula, né, a gente tem letras na mão, né? Por exemplo, vou pegar aqui uma fórmula que eu uso muito na física, né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma fórmula que eu batizei ela de vedete. Para quem não sabe o que é uma vedete, eu acabei de entregar novamente a minha idade. Olha que droga. A aula passada eu falando da bruxa do Mágico de Oz que derrete com água, provando que eu sou no mínimo da década de 60.
Agora eu falei de vedete, ou seja, agora eu sou no mínimo da década de 20, né? Mais velha ainda, mas não tem problema não, a gente é uma kakura feliz. Não sabe o que é kakura? Vai estudar, desgraça! Kakura é uma coisa que você vai descobrir logo, tá? É isso. Mundo real. Mas vamos lá. Vedete. Olha lá. Olha os meus ex-alunos aí gritando. Quem é da torcida do CG? Fala aí. A Iris só é do Team Gramática porque ela não teve aula de Física e Química comigo. Senão ela ia ser Team CG. Biologia, Química, Física e Adjacências, tá? Bom, vedete é a fórmula que a gente usa para decorar a fórmula de velocidade. Eu ensinei vocês fazerem conta de velocidade usando regrinha de 3, né? Tipo lá, 108 km por hora, igual a gente pegou agora há pouco lá do sonorizador, né? Que não sei vocês, mas eu não cheguei nem a ler a questão inteira, vocês viram, né? A gente foi direto no que interessava. Vedete é velocidade é igual a uma distância dividida por tempo. Ou seja, se eu ando 200 quilômetros em 2 horas, 200 quilômetros é uma distância. 2 horas é um tempo. 200 dividido por 2 vai dar 100. 100 o quê? Quilômetros por hora. Ponto, fiz uma continha bem ridiculazinha aqui, né? Dessas que provavelmente você fez no ensino fundamental, não é um absurdo, né? Tá. Mas essa história de eu pegar a fórmula que é V igual a D sobre T, velocidade que é igual a distância sobre tempo, fica mais fácil eu memorizar se eu criar uma frase para ela. Isso é mnemônica. Mnemônico é quando você pega um esquema de letras, de fórmulas, e você transforma isso numa frase. E memorizar a frase faz sentido para o seu cérebro. Decorar letrinhas sequenciadas, não. Então, meus amores, eu vou ensinar alguns mnemônicos aqui que a gente vai usar na física, exatamente nesse setor da física, que é esse inferno de letrinhas. Imagine só, eu estou pegando esse inferno de letrinhas, que é a cinemática, que é essa parte da física, que lida com esse 1 milhão de fórmulas, e eu vou falar para vocês, ó, se vocês entrarem no Google agora e soltar mnemônico de física, o Google vai te apresentar uma lista de frases para te ensinar a decorar fórmulas. Por exemplo, existe um mnemônico, por exemplo, tabela periódica. A tabela periódica atualmente tem 118 elementos. Cada um com símbolo e cada um com um nome mais esdrúxulo do que o outro. Existe um mnemônico para você decorar a tabela periódica. Eu sei os 118 elementos. Olha que bonito. Por quê? Porque eu conheço os mnemônicos. Então eu consigo lembrar da frase e a partir da frase, aquilo fazendo sentido, eu coloco em ordem os elementos químicos da tabela. Ou seja, estou dando aqui mais uma ferramenta. Talvez vocês já conheçam isso. Por exemplo, ó, para a fórmula de velocidade, tem uma fórmula que é assim: velocidade é velocidade zero, que é a velocidade inicial, tá? Mais aceleração vezes tempo. Isso é uma fórmula. Mas eu tenho como criar um mnemônico para ela. Olha aqui, ó. Na internet, eu fiz aqui uma pesquisinha rápida, eu achei 4 mnemônicos, ó. Vi você à toa. Olha só, vi você à toa. Vovô alfaiate. Vi você atirar. Vê o avô ateu. Notem que são frases que a frase, olha lá, vovô anda torto, né? Notem que são frases que vão te ajudar a construir na tua cabeça a fórmula. E essa frase, ela não faz sentido nenhum, ela nem tem significado para a física, mas ela vai levar o seu cérebro diretamente para as fórmulas. Olha que interessante. É aquela história. Eu não tenho repertório do conteúdo de física, eu não tive a chance de estudar todas as áreas da física. Não tem problema. Agora você tem como pegar aquelas áreas que você não teve profundidade e entrar em contato com aquelas fórmulas
e tentar achar sentido dentro dessas fórmulas, talvez memorizá-las, criando uma sequência. Por exemplo, olha só, a equação de Torricelli é uma dessas equações que a gente usa nessa área da física aqui. E ela tem essa frase, ó, vovô mais 2 amigos em um triângulo delicado. Essa é o mnemônico da equação de Torricelli. Alguém saberia me dizer qual é a equação de Torricelli? Vovô mais 2 amigas dela. Isso, também, Gabriel. Também. Vamos ver qual que é a fórmula? A fórmula é a seguinte, ó. Velocidade ao quadrado. Por isso que é vovô. Velocidade, por que do vô? Velocidade inicial ao quadrado de novo. Mais 2 amigos em um triângulo, que é um delta, delicado. Ou seja, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Esse ΔD é a distância percorrida. Se você vê o mnemônico que o Gabriel Portes postou aqui, ó, vovô e vovó mais 2 amigas dela. Olha só, vovô é vô 2 vezes, né? V ao quadrado. Vovó, vó de novo, 2 vezes ao quadrado. Mais 2 amigas dela. Notem que é um outro mnemônico para a mesma equação. E, obviamente, se você está aqui com a cabeça aberta para essas frases, essa fórmula vai fazer sentido lá na frente. Porque aí agora é só praticar o exercício, porque a fórmula em si já entrou. Entenderam a lógica? A minha ideia aqui é trazer vocês para essas novas experiências, que talvez, putz, mano, você pode ter tido um professor de física incrível, mas talvez esse professor de física ou de química não deu para você esse mnemônico. Talvez até porque ele não achou aquilo pedagógico, pode ser porque ele não achou aquilo pertinente, ele pode ter achado que aquilo poderia te confundir mais, ou pode ser porque ele também não conhecia. E esse tipo de macete, onde que eu vou aprender? Eu vou aprender isso aqui num cursinho. Eu vou conhecer isso num aulão igual esse que a gente está passando aqui, entendeu? Então eu não estou aqui só para falar assim, olha, mano, vamos pegar exercício e resolver exercício? Isso é lindo, mas qualquer Zé Ruela que entende de física pode fazer isso por vocês. O que não é todo mundo pode fazer por vocês é dar esses mnemônicos. E eu trouxe uma lista, tá? Aqui, meus amores, eu tenho mais alguns para apresentar para vocês, tá? Que, obviamente, eu não vou debruçar sobre eles hoje, porque não vai dar tempo, né? A gente não tem tempo. O nosso rolê aqui, beleza, é barato, mas também ele tem uma barreirinha aqui, que é a questão do tempo. A gente tem 1h30, 2h30 por noite só para falar sobre isso. Mas a parte mais importante, estou dando o caminho das pedras para vocês. Eu estou dando aqui para vocês o caminho para, caso você, por exemplo, cara, na aula de ontem o professor deu eletricidade, ele falou de fórmulas, ele falou do PUI, ele falou do RUI. Existe mais um monte de fórmula. Será que existe mnemônicos para as fórmulas de eletricidade? Tem. Ah, o professor ontem falou de termologia, ele falou de temperatura. Temperatura também tem coisas de fórmulas. Será que tem fórmulas, mnemônicos para essas fórmulas? Tem. Claro que tem. Para tudo tem. E se não tem, tudo bem, a gente faz também. Ué, se não tem, se a estrada não foi aberta, a gente abre no facão, não tem problema. Porque olha que coisa mais da hora é você sentar e pensar numa frasezinha e você conseguir criar uma frasezinha e aquilo fazer super sentido para você. Você nunca mais vai esquecer aquela fórmula. Né? Então, é importante conhecer mnemônicos. Para física tem, para biologia tem, para química tem. Os mnemônicos ajudam muito. E se você não conhece, quer saber mais, quer umas inspirações, joga essa palavra no Google depois, com mais tempo, e procura lá, mnemônicos em física, mnemônicos em biologia. Tem mnemônicos para matemática, por exemplo, matemática tem uma porrada de fórmula, né?
É legal conhecer uns mnemônicos aí que podem ajudar. Imagine, vai cortar muito tempo que você perderia tentando lembrar da fórmula, da letra. Você lembra da frase. E o resto que se lasque, depois que se vire. Beleza? Bom, eu trouxe aqui um exercício de velocidade para fazer, um exercício do Enem de 2014. A minha primeira pergunta assim, galera, e aí, vocês estão gostando da aula de hoje? O que vocês acharam? Tá valendo os 10 reais que vocês pagaram? Tá valendo mais? Tá valendo menos? Você convidaria um amigo seu para esse rolê nosso? Tipo, na sinceridade, sem egoísmo, vocês trariam gente para esse rolê? Só a parte dos mnemônicos já valeu, né? Vale milhões essa aula. Verdade, essa aula tá valendo. São 10 reais bem gastos, né? Acho que vocês vão até repensar o valor do dinheiro de vocês, né? Massa, da hora. E eu tenho certeza que quem tá aqui na aula tá presente, tá? De corpo presente. Não é aquela coisa assim, ah, mano, aula online, mano. Ai, aula online não, aula online ninguém merece, né? Aula online ela pode ser boa, tão boa quanto uma aula presencial, com a diferença que você vai estar na tua casa, debaixo das suas cobertas, talvez no ar-condicionado, ou com a sua mãe ali, com um cheirinho de janta. Olha essa coisa perfeita, né? Não ganhei comida, mas ganhei conhecimento, exatamente. Aliás, eu também não ganhei comida ainda. Essa noite vai ter janta aqui em casa? Provavelmente vai ser lanche. Ontem foi financiado pelo namorado. Hoje vai ser eu que vou financiar. E vou financiar graças a vocês. Muito obrigado, senhores. A família Gomes Barbosa agradece. A casa do Carlos ao quadrado, Carlos e Carlos, agradece. Muito obrigado, Carlos Produções. Carlos mandando um beijinho aqui de agradecimento. Ô louco, CG. Ô louco, mano. A gente tem que garantir comida. Hoje vai ser um X calabresa? Talvez seja uma pizza? Talvez seja uma pizza. Mas vai ter coisa para entupir veias, porque a gente está trabalhando assim, a gente está trabalhando na força do ódio, mas é numa força do ódio para demonstrar talento. Exatamente. A parte mais engraçada é porque tem algumas pessoas aqui nessa aula são meus alunos já, né? Nos colégios particulares da vida e tal. Outros não, tem vários que não são. E os que são, muitos deles só foram meus alunos ou em bio, ou só foram meus alunos em física, ou só foram meus alunos em química. Alguns nunca foram meus alunos em área nenhuma. Então tá rolando os momentos assim, mano, tá abrindo o cérebro. Tem uns aí, ó, o João foi privilegiado, João foi meu aluno nas 3 áreas, né? Olha só, a Vitória falando, olha, eu tô amando você em outras áreas. Né, Vitória, você só foi minha aluna em biologia, né? Tá. E já foi minha aluna em informática também, hein? Foi minha aluna em informática. A Gil também só em bio. Mas estamos aí, mano. A gente tá aqui para esses rolês. Aliás, tem alunos aqui nesse grupo que são alunos particulares meus, que paga a parte para ter aula particular. Por exemplo, tem uma aluna aqui que eu não vou dizer quem é, talvez ela se apresente aí, é minha aluna em matemática. Sim, esse professor, essa beleza de olhos claros, alto, bonito, garboso, também dá aula de matemática. E quer saber? Eu arrebento em matemática. Inclusive com a cabeça de alguns. Mas não estamos aqui para debater os estragos. A gente está aqui para falar das partes boas. Não é? É nóis. Show. Bora lá. Então, se precisar de aula particular, você já sabe. Todo mundo aqui tem meu WhatsApp. Se não tem, chama lá no DM do Instagram, a gente passa, a gente negocia. Porque eu tô aqui, ó, para ver esse negócio de dinheiro. Estamos aqui por grana. Estamos aqui. Rolê, sou prostituto da educação. Aqui o esquema é simples: dinheiro na mão, livro aberto. Não, não é cueca no chão. Que aqui a gente valoriza o corpo. Ou não. Bebi café. Agora eu estou mais calmo. Bom, vamos lá. Vamos resolver esse exercício aqui. Nós temos uma questão do Enem 2014. E essa questão do Enem, olha que interessante, ela tem um texto suporte, ela tem imagem, tá? Ana Luísa, você é de Assis? Você é, né? Você é filha da Sandra, não é? Da Sandra Santos?
Sim! Olha que coisa, a Sandra Santos estudou comigo no primeiro ano do ensino médio. Nós éramos colegas de colégio, olha só. Olha como eu tô ficando velho, eu já tô dando aula para filhos dos meus amigos de infância. E fala lá para Sandra que ela ainda tá me devendo uma paçoquinha da cola que eu passei da prova de física. Que eu passei a prova inteira para ela de cola até hoje, ela não me pagou uma paçoquinha. Tá me devendo, avisa. Aliás, minha família é de Assis. Eu vou aí cobrar, vou bater na porta. É, a gente tá aqui. Esse negócio de cola a gente não esquece. A gente guarda e eu sou rancoroso. Eu sou rancoroso. Então me aguarde, estou chegando. Bom, vamos lá. Aliás, manda um beijo para sua mãe. Bom, nós temos aqui um exercício que ele vai... Vamos lá, direto na comanda. A comanda está aqui em cima. Tá lá, ó. A placa de sinalização que informa a velocidade que atende às condições é... Ou seja, não temos nenhuma informação aqui muito importante. A gente quer saber qual das placas diz o valor da velocidade, tá? É 25, é 69, é 90, é 102 ou 110 quilômetros por hora. Mas vamos lá, ó. A Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, em São Paulo, testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média. Então, ele está falando que dá para calcular a velocidade, né? E o sistema funciona assim. O sistema mede o tempo decorrido entre um radar e outro. Então, assim, carro passou por um radar, ele começa a marcar o tempo. Passou pelo segundo radar, ele trava o cronômetro. É basicamente assim que ele funciona. E como entre um radar e o outro tem uma distância de 2 km,1, mano, eu tenho uma distância. E se os radares medem o tempo entre um e o outro, adivinha? Tenho distância, tenho tempo, eu calculo a velocidade, concordam? Mas qual é o BO aqui? Olha só. Entre os dois radares, eu tenho uma distância de 2,1 quilômetros, beleza. Então, eu tenho velocidade, que é o que eu quero descobrir, que está em quilômetros por hora. Eu tenho uma distância que está em quilômetros, mas se eu ler aqui, ó, ele vai falar, ó, o teste sugeriu, olha só, que tem um tempo mínimo de 1 minuto e 24 segundos. Fudeu. O exercício é em horas. E agora? O que eu faço? Sento, choro, vou para a calçada, peço um corotinho, me emociono, escuto o modão e volto para a prova? É o que resta, né? Qual é a alternativa aqui, meus amores? Sempre que a conta ficar com medidas assim, minuto, segundo, eu queria em horas, mano, passa tudo para segundos. Tudo que você puder, passa para a menor unidade possível. Passa tudo isso para segundos e vamos ver o que acontece. Ah, tá em quilômetros, mano, passa para menor possível, passa para metros. Então aqui, ó, primeira dica, olha só. CG do céu, o que eu fiz aqui? Eu fiz aqui a anotação completa, tá? Ó. A velocidade é uma distância dividido por um tempo. Aqui, ó, mnemônico que eu usei é o V10.